mais uma vez ao vivo. Essa é a live de TV, quinta-feira. Hoje é dia 23 de abril, dia de São Jorge. Eu estou direto de Friburgo, voltei aqui para o meu refúgio serrano. E hoje eu vou conversar com a Elisa Weck, que é apresentadora da CNN Brasil, trabalhou comigo anos atrás. Já tem uma longa história de televisão, passando por vários lugares. Eu acho que vai ser um bate-papo muito bacana. Tô aqui só falando, fazendo essa introdução, enquanto as pessoas vão entrando, e a própria Elisa para chamar ela e a gente fazer esse bate-papo. Tô adorando fazer isso aqui. Quem tá vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Seguidores da Elisa aí, uma galera que nunca parou para me ouvir. Tem muitas lives acontecendo e eu tô tentando sempre fazer algum conteúdo mais relevante dentro daquilo que eu domino, dentro de uma área que é a indústria do audiovisual, que pode ser inspiradora para alguns, pode ser aonde você trabalha, onde você queira trabalhar. Então a ideia é sempre trazer pessoas que estejam atuantes e tenham algo a dizer, que estejam fazendo alguma coisa nova, diferente, que chame a atenção do público de uma forma geral, ou de quem estuda, de quem trabalha com isso. A Elisa é realmente uma pessoa muito bacana, que tem conseguido o espaço dela com muito trabalho na televisão. Ela que decidiu investir no jornalismo nos últimos 10 anos e está colhendo os frutos aí desse trabalho. Elisa, cadê você? O pessoal já está aqui te esperando. E, enfim, vou esperar ela chegar para falar mais sobre ela. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Diegues, eu sou professor de televisão na PUC do Rio de Janeiro, dou aula lá desde 2012 e trabalho com televisão já desde 2004, quando eu entrei na produtora KN Conteúdo. Antes já tinha trabalhado como repórter em TV universitária, na TV PUC, mas já tô há um tempo aí, digamos assim, nessa indústria do audiovisual, quase sempre mais na área do entretenimento, não trabalhando diretamente com o jornalismo hard news do dia a dia, que é o que a Elisa faz hoje em dia. Mas, enfim, tô fazendo essas lives aqui toda terça e quinta-feira, sempre às 5 da tarde. E tô botando essas lives disponíveis no canal do YouTube, que é o youtube.com/1267BDZ. Muito complicado, né? Mas depois eu deixo isso disponível também num link que fica na minha bio aqui no Instagram. Quem quiser dar uma olhadinha lá, já tem alguns vídeos que eu tô começando a salvar esse papo aqui e vou deixando disponível. Tem um papo com o Otaviano Costa, tem um com a Mari Keller, diretora artística do GNT, tem um sobre o filme Sérgio, da Netflix, com o produtor, o Daniel Dreyfus, foi produtor desse filme que estreou na Netflix semana passada. Tem um com o meu primeiro chefe também. O Jorginho eu não acabei não gravando, né? Mas enfim, tem coisa muito bacana pra ver por aí. Na semana que vem, na terça-feira, às 5 da tarde, eu vou conversar com a Bruna Demeson, que é a gerente de programação do Multishow, que está fazendo uma programação especial com as lives, né? Transmitiu a live do último sábado e vai transmitir a live da Ivete nesse sábado agora, direto da casa dela. Amanhã tem aniversário da Lud, enfim, vou falar disso tudo com a Bruna Demeson na próxima terça-feira, Multishow. E cadê a Elisa, gente? Tô aqui enrolando vocês nesse ao vivo e nada da Elisa aparecer. Ela falou que estava pronta. Será que eu consigo encontrar? Será? Ficou pausado? Acho que foi isso, ficou pausado enquanto eu mandava um WhatsApp para ela. Enfim, Elisa, ¿dónde estás? Cadê? Será que ela responde? Nada da Elisa Weck. Elisa! Galera te esperando. Alguns alunos, ex-alunos aqui vendo também. Elisa Weck entrou, muito bem. Vamos chamar ela, ela vai aceitar e a gente começa o nosso papo. Aí! Ei! Apareceu! Muito bem. Elisa Weck entrou na sala. Exatamente. Não saia, fique aí. Eu não sabia que eu tinha que entrar. É a primeira vez que eu faço isso. Perdida, enfim. Aquela coisa meio tia velha perdida. Muito bem. Estreia de Elisa Weck na live do Instagram. Que bom, que honra. E aí, Bruno? Tudo certo. E você cuidando do seu pescoço, da sua voz, e eu cuidando do meu Sempre. cabelo, que tá enorme, por isso que eu tô de boné. Né? Cada um vai se ajeitando. Cada um se ajeita como pode, né? Exatamente. A gente vai se ajeitando aqui. Isso aí. Vamos lá, Elisa. Eu já dei uma enrolada aqui na galera enquanto você não chegava. Nossa, gente, eu aqui parada esperando sei lá o quê. Pois é, eu imaginei que você falou, tô pronta. Eu falei, beleza, vou falando aqui, o que é que vai ter na live de TV, o que é que já teve. Mas enfim, a ideia é a gente falar do teu momento agora de carreira e também um pouco da construção dessa carreira, assim. Principalmente porque eu falo muito sobre a indústria do audiovisual, o que está acontecendo agora, isso tudo pode ser pauta também pra gente. Mas como eu tenho uma galera que me segue, que são alunos e ex-alunos e que querem trabalhar de alguma forma com audiovisual, acho legal compartilhar também histórias de sucesso, como já a sua, que hoje é apresentadora lá da Que CNN. lindo! Te vi mais cedo hoje, fazendo lá o Novo Você Dia. viu? Então, Tava desde cedo lá. pois é tudo novo, né?
Equipe nova, colegas novos, editor-chefe novo, todo mundo novo. Mas é isso, é a missão da vida, ser jornalista e ir se adaptando a todo mundo. Vamos lá, primeira pergunta. Quando é que você entendeu que o caminho que você queria seguir trabalhando profissionalmente era não só com imagem, com audiovisual, que era uma coisa que você já faz desde criança, para quem não sabe, a Elisa fez parte lá do elenco, de um dos elencos de Chiquititas, mas quando é que você entendeu que o jornalismo era um caminho para você? Que era alguma coisa que te fazia brilhar mais os olhos? Eu estava há um tempo trabalhando... Bom, eu comecei a trabalhar com televisão quando eu tinha 10 anos, né? E aí eu estava com 21, 22 anos e comecei a apresentar um programa de esportes para o Band Esportes, onde eu conheci Bruno. E Mas aí... isso não foi com 10 anos, calma, isso foi há 10 anos. Você não tinha 10. Há 10 anos. O Bruno era o tutor das crianças e assim a gente se conheceu. Isso faz 10 anos, caramba, já faz 10 anos, verdade. Eu tinha aqui 22 anos, estou com 32. E aí eu comecei a apresentar o programa de esportes, mas como assim, eu levei como mais um trabalho que eu estava fazendo, não exatamente como, estou aqui exercendo uma missão de comunicador, era mais um trabalho na TV. Só que aí no começo, Bruno, quando eu recebi a primeira vez a missão de entrevistar alguém, que foi o Beto Pandiani, que era um velejador, que a gente foi gravar em Ilha Bela, que o cara atravessou de barco Chile até a Austrália, eu tive de parar, estudar a vida dele, me preparar, ler tudo que eu pudesse ler, ir para a entrevista e depois ver isso no ar. A primeira vez que eu vi isso no ar, eu pensei assim, nossa, que coisa maravilhosa esse processo, que é o processo do receber um assunto, um nome, mergulhar, imersão total. Eu sou exagerada, eu gosto de mergulhar nas coisas, tipo, vai que vai, lendo uma coisa atrás da outra. E aí eu mergulhei nesse processo de entendimento do que era aquilo que eu ia falar, fui entrevistá-lo e na hora da entrevista, estar na posição de uma interlocutora, né, entre o entrevistado e o público, aquilo me despertou um amor, um negócio no meu coração que não era uma coisa normal. Eu fiquei além do que apaixonada, sabe? Eu gostei muito daquele processo. E aí, quando vieram as outras, eu falei assim, ferrou, porque tem alguma coisa rolando aqui. Então, foi aí que eu decidi pegar essa paixão e fazê-la virar uma profissão. E aí eu pensei, bom, como eu estou há muitos anos entre teatro, TV, publicidade, essas coisas, isso não está me preenchendo mais tanto, porque eu fiz muita coisa legal como atriz, mas nada que fizesse eu me sentir assim, bom, estou estável, essa é a minha profissão, estou de boa, vamos seguir. Então, acabou que hoje eu vejo que todo o antes me preparou para o agora. É muito doido isso. Que todas as experiências no audiovisual me prepararam, porque quando eu me encontrei naquele momento, vivendo aquele prazer de entrevistar as outras pessoas, eu falei, nossa, onde é que eu estava antes que eu não estava aqui? E aí eu decidi embarcar seriamente no negócio. Então, eu comecei a estudar, entrei na faculdade, aí comecei a estudar inglês para me dedicar mais, estudar locução, porque eu entendi que era um conjunto, né, entre conhecimento e também o lance da imagem e da voz, porque se é gostoso ouvir alguém, a gente ouve um pouco mais aquilo, né? Enfim, são as coisas, as linguagens do audiovisual. E foi aí que eu decidi que eu queria ser jornalista mesmo, mas várias coisas aconteceram até eu decidir que eu queria ser jornalista de jornal. Legal, vamos falar um pouco disso, mas uma coisa que eu queria até compartilhar, assim, era muito nítido pra gente, eu era o diretor de produção do programa. Isso aí, conta, Bruno, conta os bastidores. Isso foi 2010, né? O Meet TV, que era um branded content que a Mitsubishi, claro, essa luz. Que a gente fazia para a Mitsubishi, para o canal Band Esporte, era um programa que cobria o lifestyle do que era a marca Mitsubishi, então tinha os eventos da Mitsubishi, a gente entrevistava várias pessoas. A Elisa estava desde o início do projeto, eu entrei na virada do programa 5 para o programa 6, que o programa ainda não tinha uma estrutura. O programa não tinha uma estrutura ainda, era todo mundo fazia meio tudo, era aquela meio confusão. Eu entrei para tentar organizar isso. Então, assim, não é um processo que eu estava desde o início que eu ficava assim, tá, então vamos escolher uma apresentadora. Me deram eles. Então eu não tive a chance de escolher se essa menina funciona, essa menina não funciona, vou apresentar o programa. Eu falei, beleza, vamos lá. Eu falei assim, essa menina é boa, ela tem uma voz boa, ela se posiciona, ela é bonita e tal, mas quem é que ela já fez? Aí alguém me disse assim, ela já fez Chiquititas. Aí eu falei, puta, é sério isso? Tudo bem que não era um projeto de hard news, não sei o que lá, mas sim, vamos ver essa menina trabalhando. E a gente tinha um esquema de produção
anterior à pandemia, meio à distância, né? A Elisa em São Paulo, a gente tinha um cinegrafista em São Paulo, o resto da equipe no Rio, e a gente dando uma forma para isso, entender como é que funcionava. E aos poucos a gente foi criando uns padrões, assim, de ter alguém fazendo uma pesquisa, mandava uma pauta para a Elisa estudava em cima disso, aí a gente dependia da performance dela gravando, e depois a gente roteirizava em cima disso. Tinha todo um processo industrial que as pessoas às vezes não têm noção. Só que por mais que a gente tivesse uma preparação, tivesse alguém pensando a pauta antes e uma roteirista no final, muito boa, por sinal, a Vanessa, né, minha ex-mulher, que fazia isso muito bem também, ela tinha que trabalhar no antes, preparando alguma coisa para a Elisa, e a gente dependia do trabalho dela em campo, gerar um conteúdo que depois a gente moldasse para uma forma final. Assim. E a Elisa, mesmo não tendo, naquela época ainda começado a estudar jornalismo, ela tinha uma curiosidade pelo que estava acontecendo. Então era nítido para a gente que viu o material bruto, assim, que você estava mergulhando, como você disse, naquela história que estava ali. Então acho que isso tem um pouco assim, tem muita dedicação, mas tem um pouco de feeling também, de vocação, de o que você precisa colocar para exercer essa função de comunicador e lidar com o conteúdo, seja num programa que tem a ver com uma marca ou fazendo jornalismo no dia a dia falando de coronavírus. Tem um É o pouco lance isso da também, curiosidade, né? A curiosidade, exatamente. Assim. E é uma coisa que é uma equação que, tudo bem, você aprende, você constrói e até a faculdade é um ambiente que te ajuda, te estimula. Mas é o lance do curioso mesmo, de ver algo e ter curiosidade de saber. É uma cor amarela, mas é amarelo por quê? Assim? E por que esse amarelo está nessa parede? E quem que vive nesse lugar? E quem, sabe, coisas assim, até para algumas pessoas meio abstratas. Nossa, que viagem, o que é isso? Eu não estou conseguindo entender. Sim. Mas que na cabeça de quem trabalha com comunicação, aquilo tem que fazer algum sentido. E olhar com brilho todas as coisas, né? Essa experiência que a gente viveu junto do programa, eu lembro que a gente cobria muito rally. E eram muitos programas com a mesma pauta, né? Porque eram várias competições, só que mudava o endereço. E o que eu aprendi demais naquilo? Que era o lance de ver um mesmo ambiente com as mesmas pessoas e ter de tirar alguma coisa criativa dali. Então eu começava a criar as pautas na minha cabeça. Deixa eu investir nessa família, essas histórias aqui, eu posso E fazer era uma onde pauta. você mais brilhava. Nossa, mas eu amava fazer aquilo. Sim, porque assim, nos outros, a gente sabia mais ou menos o que ia acontecer, você mergulhava e era um ambiente mais controlado. Naquela coisa, está acontecendo um rally, um evento, você tem que tirar histórias, dependia muito do teu feeling com o cinegrafista que estava com você e uma puta de uma competição correndo, um monte de gente louca para um lado do outro, que acho que é uma coisa que talvez até te facilite nas interações que você tem que ter hoje no ao vivo, né? Você tem que pensar muito rápido, né? Você não tem o time, né? Porque a gente vivia experiências de, às vezes, fazer reportagem em autódromo, em beira de pista de autódromo. E aí você tem um momento que é único, vai ser alargado agora, os carros ligaram os motores agora. É agora que vai gravar alguma coisa se quiser. Ou quando os carros estão chegando, o cara vai chegar e vai descer do carro e tirar o capacete, o balaclava e todos aqueles equipamentos, é só naquela hora. Dá para gravar depois? Dá, mas aquele momento da emoção, se você não for assertivo com as palavras e não mandar ver ali em alguma pergunta, você perde o momento. Então, essa repetição, essas várias vezes foram fazendo, porque vídeo é erro e acerto. Você acerta e vai errando, e tudo bem, né? O erro também faz parte do processo. Então, várias você sempre vezes. Foi muito perfeccionista quando estava gravando as cabeças e tudo. Sempre muito chata, assim, né? Porque o repórter é muito dono do mundo dele ali. Então, de que maneira ele fala, como ele coloca o texto, que informação que ele quer passar. Se a gente não ficar conectado com isso, rola, mas se você fica conectado com todos esses detalhes, é melhor. E o lance de eu ter vindo do audiovisual antes, publicidade, cinema, a minha construção mental para o audiovisual é outra. Então, se eu chego no ambiente, eu observo a luz, as cores, as pessoas, como elas se movimentam, como está montado aquele ambiente, onde é mais bonito, onde está batendo um contraluz legal, onde o sol... Eu vejo várias coisas e é muito Tem uma noção do engraçado. todo, né? É engraçado isso, porque o meu caminho foi ao contrário. E hoje eu vejo que eu sou um ser humano do audiovisual que escolheu o jornalismo como ferramenta de levar esse audiovisual adiante. É e isso. Aí você tinha essa coisa meio instintiva e esse background de já trabalhar na profissão de outra forma, aí veio a experiência do MIT TV que te levou para vou estudar jornalismo. Você já tendo essa carreira iniciada antes de uma formação tradicional, digamos, o que a faculdade te acrescentou? Nossa,
Até eu estava Você falando com estudou uma aonde? Não, professora. não foi comigo, mas Não onde você foi, estudou e o que te eu, acrescentou? eu estudei em São Paulo. Primeiro eu comecei estudando em São Paulo, numa faculdade particular, que não era a que eu queria, mas era a que eu podia pagar, porque eu sempre fui independente financeiramente. E aí eu tranquei a faculdade no segundo ano e fui para o interior de São Paulo, para São José dos Campos. E aí transferi para outro lugar. Foi uma mudança muito doida, porque quando eu entrei na faculdade, Bruno, a minha insegurança era assim, bom, eu tenho 24, 25 anos e os meus colegas vão ter 17. E agora, como vai ser esse negócio no mesmo ambiente? Porque eu já estava num ritmo frenético de querer ler, de querer entender e tal. E todo mundo sabe que numa sala de aula, quem chega muito é o chato do rolê, né? Porque os outros estão em outra vibe, as pessoas estão fazendo amizades, estão curtindo o E você já era barzinho. minimamente reconhecida pelas pessoas também, né? Você pode ter É, atrapalhado um pouco. não pelos meus colegas exatamente, porque eles eram mais jovens. Mas esse lance de carregar, tanto que quando eu chego num lugar, na faculdade mesmo, eu nunca cheguei dizendo, quando você tem que se apresentar, eu nunca chego dizendo assim, eu já fiz isso, já fiz aquilo, não sei o quê. Eu meio que dou uma. Eu falo de mim, mas sem falar muita coisa, porque eu acho que às vezes, quando você fala assim, trabalho desde criança, já estou há 20 anos, não sei o quê. Isso dá uma brecada nos outros, porque eles passam a te ver com aquela carcaça diferente, eles não te veem mais como um ser humano, eles se conectam diferente com as suas ideias. Então eu decidi formar essa postura quando eu entrei na faculdade. Eu fiz ótimos amigos e foi um negócio incrível, porque eu sempre fui muito curiosa e eu pensava assim, nossa, então agora eu tenho todos os dias pessoas diferentes me ensinando todos os dias, então eu gostava muito daquilo. O processo da faculdade para mim foi um lance de pegar tudo aquilo que eu tinha não conhecimento, mas que eu já tinha passado ou vivido de alguma maneira, mas agora organizado tudo na minha cabeça, a teoria. Estruturada. Isso foi extraordinário, porque eu via e falava, caraca, então aquele negócio que eu aprendi na prática, a teoria é essa, e começou no ano tal, e essa foi a primeira vez, e chegaram até aquilo através. Então, essa questão do intelecto foi um negócio assim extraordinário. Eu curti muito a minha faculdade, fiz 2 anos em São Paulo, depois transferi para São José, porque eu fui na cara e na coragem tentar uma vaga na Vanguarda, em São José dos Campos. E aí depois aconteceu toda a história. E aí transferi para São José, então eu fiz uma faculdade mista, em 2 lugares diferentes, mas eu aproveitei igualmente. Sempre fui uma aluna muito participativa e muito defensora do debate, do diferente, sabe? Porque é no diferente que a gente aprende mesmo. Eu curti muito a minha faculdade. E daí para Vanguarda, porque depois você entrou na Vanguarda como repórter para só depois ser apresentadora do Link Vanguarda, não foi isso? Como é que Sim foi e esse não. processo? Na verdade, eu morava assim, fazendo um processo longo ou um processo curto. Eu trabalhava com esporte de aventura, eu já tinha certeza que a minha vida ia ser essa, esporte de aventura. Eu quero saltar de paraquedas, eu quero nadar no meio do rio, eu quero fazer isso e ir como repórter. Aí eu voltava muito da faculdade, Bruno, andando pela Paulista. E na Paulista tem muito protesto. Um dia, em 2013, eu vi umas 50 pessoas vindo assim pela avenida, protestando por causa do aumento da passagem de ônibus em 2013. Eu estava com uma colega voltando a pé, eu sempre fui muito de bike, porque eu sempre fui muito do esporte, sempre gostei disso, né? Eu sempre fui muito de bike, nesse dia eu estava a pé. A gente viu o protesto e aí eu falei para ela assim, vamos entrar no protesto para ver o que é, o que está rolando, quem são essas pessoas, o que elas estão gritando e tal. Eu entrei no protesto com ela e eu não entendia por que algumas pessoas estavam com o rosto vendado e outras não estavam. Por que algumas pessoas xingavam e outras xingavam quem estava xingando. Por que algumas pessoas falavam mal de tal estrutura do poder e as outras gritavam palavras mais amorosas. Aquilo causou um negócio na minha cabeça que eu pensei, onde é que eu estava na minha vida como cidadã que eu não observei isso que acontece nas nossas vidas e na cidade antes. Eu estava ali sabendo qual era o assunto, mas eu não conseguia ter entendimento com clareza do que aquelas mensagens significavam. Aí eu fui embora doida, assim, muito estimulada. E fiquei vendo canal de notícia, para entender, para entender. Bruna, eu entrei numa onda que eu comecei a fazer aula particular de política, e eu só queria ler aquilo para poder entender, não me posicionando, mas entendendo, ok, sou uma cidadã. Qual que é a minha missão no mundo? Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres? E aí eu fiquei pesquisando muita coisa. Nesse período, e depois esse protesto se transformou naquele grande protesto de 2013, aquilo era o primeiro dia, eu nem imaginava que ia virar aquilo, eu entrei só de curiosa. E ali eu pensei, eu quero ser apresentadora de jornal. Por quê?
eu assistia aos jornais, eu gostava do que estavam dizendo, mas eu achava que não falavam muito a minha língua. E eu pensava, por que será que os jovens assistem pouco ao jornal? Será que é porque não falam a língua? Será que eles não são tão interessados? O que será que acontece? Então eu quero ser uma apresentadora que possa falar, não é sério a palavra, mas que possa passar uma notícia organizada, mas ao mesmo tempo que não precise falar assim, olá, como vai? Boa tarde, sabe? Que tem gente que faz isso com uma maestria, mas que não é a minha linguagem. E aí eu decidi que eu queria apresentar jornal. Todo mundo dizia, você tá louca, você é do esporte, você gosta do skate, não faz sentido. E eu decidi que ia querer fazer isso. E aí, morando em São Paulo, aí, eu falei que ia falar pouco a história, mas é porque tem tantas nuances. Estamos seguindo. Temos umas 5 horas de lá, mentira. Aí eu pensei, bom, então como é que eu vou aprender a trabalhar numa redação? Eu vou ser estagiária, porque como estagiária eu vou aprender tudo, porque eu tinha currículo na TV, mas eu não tinha conhecimento nenhum em redação. E eu sempre, Bruno, me coloquei no meu lugar, que era, sou uma pessoa que tem uma história, beleza, parabéns, mas onde você está entrando você não tem história. Então como é que você vai fazer para conquistar essa história? E aí eu pensei, quero ser estagiária. Só que morando em São Paulo, eu pensei, gente, como é que eu vou ser estagiária em São Paulo? Como é que eu vou me sustentar? E a minha vida? Como é que vai ser? Não vai ter como. E aí eu pensei, como eu ia muito para São José dos Campos, eu via muito a Vanguarda. E eu olhava assim, Afiliado da Rede Globo. Afiliado da Rede Globo, no interior de São Paulo. E eu pensava, poxa, e se eu vier para o interior e eu puder ter uma vida mais tranquila, onde eu possa estudar mais, aproveitar mais a minha faculdade e fazer um estágio na Vanguarda? Aí eu me mudei. Bruno, foi assim, na loucura mesmo, loucura planejada, tá? Eu tranquei minha faculdade, tranquei minha vida, encaixotei o apartamento, entreguei o apartamento, tudo, e fui embora para São José dos Campos. E demorou um ano e tanto, até aparecer uma vaga na Vanguarda, que foi uma entrevista de estágio. E eu não fui aprovada na entrevista de estágio. Falaram assim, não, você não foi aprovada para a vaga, obrigada, tchau. Falei, como assim? O que aconteceu? Meu Deus do céu. Então, eu realmente não nasci para isso. Eu não nasci para isso. Aí, um mês depois, eles vieram com a oportunidade para apresentar o jornal. Eles falaram, Elisa, se a gente pusesse você como estagiária, ia ser um problema, porque olha a sua energia, olha tudo que você gosta, tudo que você quer. Não ia dar certo. Você ia aprender muito, mas a gente te quer em outro lugar. E assim que eu comecei a apresentar o Jornal do Meio-Dia, que foi onde eu fiquei 4 anos. E ali consegui me enraizar e me apaixonei. Você começou direto na bancada? Sim, eu fui contratada para apresentar o jornal. É porque eu lembro de ver alguns links vivos seus de rua. É porque eu tive os 3 meses de experiência para poder me ambientar, conhecer a equipe, me enraizar mais na região, que eu já conhecia um pouco, mas tinha de conhecer muito mais. Então eu comecei a sair muito. Então eles falaram, daqui a 3 meses você estreia no jornal. Acabou que isso aconteceu um pouco antes, porque redação a gente sabe como é que é. As coisas inesperadas acontecem. Teve um feriado lá que uma colega não ia poder apresentar, e aí falaram, vamos colocar a Elisa. E isso foi o quê? assim. 2016? 2016, acho que sim. Sim. Que eu entrei na Vanguarda foi em 2016. E aí, lá pro meio do ano, eu estreei no jornal. Então, e quando me chamaram, foi muito legal, até a gestora da Vanguarda, a Terezinha, a gestora gerente de jornalismo. Ela falou, Elisa, eu não quero que você se robotize, assim, digamos. Eu não quero que você sente na frente do TP e fique lendo o TP. Você não precisa. Eu quero que você seja você, que você seja o seu natural. Desse jeito que você fala, que é espontâneo e tal. Lógico que em alguns momentos você tem de, né, segurar um pouco ali a adrenalina, porque tem notícia tem que saber qual você... o tom do lugar onde você tá também, né? E aos poucos eu fui construindo ali meu ambiente, meu espaço e tal, e isso durou por 4 anos. E eu fui muito feliz, meu Deus, eu aprendi muito, e os meus colegas foram ótimos. E saí de lá chorando, porque eu enraizei amores. E o processo foi de novo muito rápido, né? Porque você foi uma das últimas apresentadoras da CNN apresentadas ao público. Essa aqui, Elizabeth, tá? Falei, meu Deus, como assim? O que tá acontecendo? Não foi tipo... Eu fui tipo a última gestação, sabe? Filha caçula, total. Mais rápida que o coronavírus, você. Bruno, foi um negócio assim, que me procuraram num dia, no outro, conversei, que não sei, quando vê,
Foi, porque eles já iam estrear mesmo, e aí essa mudança foi muito rápida. E tudo o que aconteceu dentro da TV também foi muito rápido, né? 1 mês e pouco de estreia, eu fui de um horário para o outro e agora tô fixa de manhã. Então conta isso. Você começou apresentando a princípio o programa da madrugada, e depois Isso, de um tempo você foi para substituir a Mari Palma por conta do coronavírus que ela pegou, e depois você veio para o Novo Dia, não é isso? exatamente. Eu fui contratada, quando eles me chamaram, eles me procuraram e fizeram o convite para apresentar os jornais da madrugada, os boletins da madrugada, que poderiam variar de 5 minutos a 20, que é o newsroom, que é o da madruga. E aí eu vim, depois de 2 semanas de estreia da TV, a Mari adoeceu e teve de se retirar. E aí precisavam de alguém para apresentar. E como eu já estava fazendo a cobertura de plantão aos fins de semana, eles me conheceram um pouquinho mais, né? Até porque você fica muitas horas no ar. E me chamaram para poder substituir a Mari. Eu fiquei 2 semanas substituindo a Mari Palma, que é namorada do Felipe Ciani, que aí ele também se retirou por causa da doença. Ele não adoeceu, mas por precaução e cautela, logo eles já, né, saíram de cena. E ficamos eu e o Diego Sarza, que é um colega da TV, que é do Rio de Janeiro, inclusive. E E ficaram foi no isso. Live CNN, né? No Live, isso, o programa Live CNN, que começa às 10 da manhã, eu fiquei 2 semanas. E aí, na última semana, nos dias, um pouquinho antes de acabar essa missão, me chamaram para conversar, propondo que eu ficasse mesmo no horário da manhã e que apresentasse junto com o Gotino, que é onde eu tô agora, que é no Novo Dia. Que é das 7 às 10 da manhã todo dia. E aí uma Todos coisa os que eu acho dias. interessante, isso que eu queria discutir com você, assim, se você consegue perceber, se teve alguma instrução nesse sentido, de, não sei se é diferença de linguagem, mas talvez uma diferença de estilo e de tom do que era um telejornal dentro de uma afiliada da Rede Globo, que Ah, tem sim. uma conhecido como uma padronização em todo, tudo que é da família Globo, você vir para a Uhum. CNN, que já tem uma padronização né, mundial sendo adaptada Sim. para a linguagem brasileira, e que me parece ter algumas doses, no melhor sentido do que eu vou falar, tá? De Uhum. entretenimento, exatamente nessa forma de comunicar Sim, mais na conversa, conversada, na na conversa. conversa, Uhum. Sim. que talvez a tua experiência prévia também te ajude nesse sentido. Sim, Como é que foi essa adaptação de casas, digamos? é aquele lance que eu falei, de todo o antes ter feito sentido no agora, né? Não só a vanguarda, mas até a experiência toda no audiovisual, né? Todo esse relacionamento com a câmera, com o estúdio, isso trouxe uma bagagem e que pegando um pouquinho de cada, fez todo sentido agora. Mas o que eu mais senti de diferença foi que, na vanguarda, a gente, uma afiliada tem uma conexão direta com os bairros, com as pessoas, né? O cidadão é o protagonista. Agora, onde eu estou trabalhando, a gente tem uma visão macro. Então, você observa o Brasil, você observa os estados, e não exatamente o bairro. Então, você ainda continua trabalhando em prol dos seres humanos, mas com uma visão macro. E eu, é que você perguntou o negócio da linguagem, né? É porque eu estava tentando encontrar conexões aqui, mas no Link Vanguarda, eu sempre fui. Por sorte, eu tive a possibilidade de trazer a minha personalidade para o ar, porque é uma questão de gestão, né? A minha gestora abriu esse espaço e ela queria isso. Então, eu trouxe exatamente aquela Elisa para agora, só que as minhas palavras falam com pessoas diferentes. Antes eu falava com prefeitos, agora eu falo com governadores, com ministros, né? A esfera mudou, o retrato é diferente. Então, acho que essa é a maior diferença, que é o lance de falar agora no macro e Sim. não no micro. No micro que eu digo é o bairro, o nome Mais da próximo, rua, né? né? Sim. Porque afiliado é jornalismo local, né? Você Mas fala. isso que você sentia lá, desde aquela manifestação lá em 2013 que você presenciou, de estranhamento com a forma de comunicação, eu acho que, de uma forma geral, todo mundo que faz jornalismo em televisão tem mudado, sentido essa mesma coisa ao longo do tempo e transformado a forma de, em vez de ser aquela coisa, boa noite, Jornal Nacional está no ar, blá blá blá, de você, de Sim, fato, falar mais gente como a gente, que causa uma identificação um pouco mais imediata com quem está do outro lado, assim, porque tinha sempre, porque isso também, né? Você tinha uma preocupação, você aqui do lado de cá, de quem produz televisão,
uma preocupação de você passar uma suposta isenção, um distanciamento, de que você não está se envolvendo com aquilo, porque o envolvimento pode levar a uma perda de credibilidade. Então você virava quase um robô. Sim, sim. E agora nós somos humanos, e humanos se identificam melhor com humanos. Então tem, de uma certa forma, na televisão global, esse espaço para essa maior personalidade, sem que isso prejudique o fazer jornalístico, a isenção, a credibilidade, etc. Mas tem alguma preocupação de vocês, assim, até de diferenciação entre, e sejamos diretos na pergunta, CNN versus Globo News? Diferenciação? Não, não. Não nesse sentido. Na verdade, existe... O que eu sempre senti como uma receptividade muito boa, o lance de valorizar a personalidade que cada um tem e uma tentativa tremenda de ser plural. Mas o plural no sentido do fazer, porque a gente, como jornalista, tem a base da isenção, naturalmente. Só que a diferença é que aquilo, hoje em dia, eu acho que de maneira geral, o jornalismo ele tem se transformado porque a gente precisa ser mais parecido com um ser humano normal do que exatamente com um mediador de um evento. E por que eu digo isso? Se a gente imaginar a comunicação, o caminho que ela fez saindo do rádio e indo para a televisão, você tinha pessoas que não tinham esse cuidado estético, então era uma coisa assim, que ninguém está me vendo e está só me ouvindo, né? Isso aqui não existe, é só a minha voz. Então toda a força eu colocava aqui na minha voz, que são os locutores, os radialistas, os jornalistas no rádio. E aí toda essa galera foi para a televisão. Então, no começo, não tinha aquela desenvoltura corporal. Eram pessoas que estavam lendo um texto, porque ainda assim estava tudo conectado com a força só da voz. Demorou muito para a gente viver essa transformação. E não é uma comparação assim, isso é bom, isso é ruim. São estilos diferentes. Então, o que eu acredito? Que quando a gente conversa, a gente melhora o entendimento. Mas isso é porque é o tipo de jornalismo que eu gosto de ver. Tem gente que gosta do outro tipo de jornalismo. Então, eu faço o jornalismo que eu gosto de assistir. Que é esse conversado, que é esse mais falado, me posicionando quando preciso. E se algo me emociona, e eu respirar fundo porque me emocionou, tudo bem, eu sou um ser humano, né? Então, eu acho eu acho não, eu tenho certeza que essa é uma tendência mesmo, que é a gente se parecer mais ser humano, não no sentido, eu não vou chegar lá e ficar indo aos extremos de emoções, não é isso, mas a naturalidade mesmo. Legal, naturalidade acho que a palavra é essa. Inclusive tem uma galera pedindo pra gente interagir com ela, a gente está fazendo várias perguntas, eu não estou dando conta de achar o momento de entrar. Eu vou tentar passar os olhos rápido aqui, voltando. Pronto, eu vou ficar quieto um pouco, então, assim, se você... O que você acha a que se deve a sua ascensão? Jornalismo de TV é um mix de conteúdo, influência e sorte. Ou não? Essa coisa da influência, a gente está na fase dos influenciadores, dos seguidores e tal. Tem um pouco também... televisão é isso também, né? O quanto de empatia você provoca nas pessoas, né? Quantas pessoas gostam de você pelo seu estilo, pela sua naturalidade. Talvez o espaço foi se abrindo também por um impacto que você teve na audiência de alguma forma, você não acha? Talvez sim, eu não sei. Esse lance, como é que foi que a pessoa comentou? Que é um encontro É um misto de conteúdo, influência e sorte. Sorte pode ser, mas a sorte... Eu lembro muito que um dia um chefe de uma equipe de rally falou numa entrevista que eu fiz. Ele falou assim, a sorte vem para quem está preparado. Nunca mais esqueci. Falei, o quê? A sorte vem para quem está preparado. Então, eu no meu íntimo sei, porque o íntimo não é todo mundo tem acesso, mas eu no meu íntimo sei tudo que eu percorri para chegar até aquele momento, ou seja, eu estava conectada com aquela oportunidade. Então, quando ela apareceu, deu match. Então, a pessoa interessada que tinha percorrido um caminho, uma história entre livros e faculdade, conhecimento, debate, erros e acertos, experiência na TV, se conectou com aquela vaga que tinha aparecido. Então, nesse sentido, se for uma sorte de um encontro, pode ser. Influência, eu não sei, porque... Não sei. Não necessariamente que a pessoa quis dizer com influência também. A minha leitura, assim, desse termo da influência, que tem a ver com os influenciadores e tal, eu acho que tem muito isso de você provocar
uma reação no outro, assim. A gente está falando de comunicação. Então, para alguém se comunicar com o outro, além sim. de ter uma consistência de conteúdo, você tem que ter esse link estabelecido, né? Então, acho que depende muito disso de saber ter um impacto no outro. Não sei, não saber ter um impacto no outro, mas o impacto que você provoca no outro influencia o resultado que você tem, talvez por aí. Todas as vezes antes de entrar no ar, não todos os dias, mas eu sempre penso assim, papai do céu, ou anjos, ou quem quer que seja, que eu consiga passar para as pessoas que estão me assistindo uma impressão de que estou à vontade com você. Então, que as pessoas se sintam à vontade. Porque quando elas se sentem à vontade, se sentem conectadas, elas estão abertas para receber. E também eu penso que, eu digo muito isso, que televisão, quando um jornal entra no ar, a primeira mensagem não é a palavra, é a imagem. Mas a imagem em qual sentido? A minha postura, o jeito que eu estou ali. Então, como eu gosto de ficar muito à vontade, ao natural, e esse não é um processo fácil, é uma desconstrução, porque quando você abre câmera na frente de alguém, de qualquer pessoa, a nossa tendência é, opa, deixa eu ficar na postura, vamos tirar uma foto, vamos fazer um vídeo, deixa eu me montar. Sei que estão me vendo, né? Isso, tipo, estou sendo vista, estou com postura, olá, como vai? Isso é natural nosso. Então eu vivi o processo da desconstrução de, essa não sou eu. Volta para Elisa, volta. E aí você precisa dos anos, né? Volta. Até chegar nesse jeito que é eu me sentir mais à vontade. Eu não fico 100% solta, até porque eu estou numa condição ali que é meu espaço de trabalho, normal, né? A pessoa jurídica é diferente da física. Mas eu procuro estar à vontade para poder dar essa impressão de estou à vontade ouvindo essa moça, essa mulher que eu não sei quem é, sabe? E aí eu acho que isso acaba causando um efeito. Sim. Tem muito essa questão da personalidade que você estava falando. E como é que é isso? Você não está agora num programa que você está dividindo a bancada com o Gotino, que é um cara com muito mais anos de experiência que você. Não, tem um uma mestre. personalidade forte também. Uhum. E para rolar esse tipo de programa tem que ter tem que dar algum match profissional. Tem que dar match. Tem que dar uma liga ali, que senão não vai dar certo, né? Tem que ter uma conexão. Ancorar um jornal com outra pessoa é um casamento. Porque é um casamento na pessoa jurídica. Porque você tem que aprender a ler o outro, a observar o outro, qual é a hora que ele vai falar, qual é a hora que ele não vai falar. E quando eu digo ele, não o Gotino, mas qualquer pessoa, né? O seu par no vídeo. Você tem que ter... Você vai aprendendo um dia atrás do outro a linguagem corporal do outro. Ele vai se expressar, ele vai querer falar, posso entrar, não posso? Então é o lance da construção de um casamento. E o Gotino é um cara que tem, assim, experiência. E eu brinco que ele é um atacante. No time de futebol, ele é o atacante. Então ele é o cara que está ali, sabe para que veio. E quando ele recebe a palavra, ele vai e faz o gol. Ele é muito preparado. Então, ao mesmo tempo em que a gente cria esse casamento, eu aprendo com ele. Ele também vai se adaptando ao meu jeito. E ele é muito generoso. Então a gente vai jogando, vai se entendendo para poder construir esse nosso casamento, né? Alguém está falando aqui, a Marcela, é preciso ser generoso apresentando em dupla. Muito, muito. E essa é uma característica do Gotino. Então ele está ali falando e ele sabe, opa, deixa eu bater a bola. É um jogo, imagina uma bola, né? Sozinho você não vai jogar, é que nem no basquete. Você tem que passar a bola uma hora, você não pode ficar com a bola sozinho. E ele sabe fazer isso. Eu gosto de brincar que é um jogo de frescobol. Que a gente ganha quando a bola não cai, né? Você precisa manter a bola, né? Isso, e é um processo que é muito gostoso, só que isso é só um detalhe. Aí tem o lance da informação, de toda a construção da notícia que você está passando, e aí cada um com seu repertório, a ponto de narrar uma informação ali sem estar com TP, com nada. Isso que eu ia preparação, né? O processo, assim, até para quem não está tão acostumado, né? Não sei se as pessoas já viram como é que funciona um TP, que é o teleprompter, que é um aparelho que está acoplado à lente da câmera e que é um monitor que passa um texto para a pessoa ler aquilo, como ela está olhando para o olho da câmera, passa a impressão para o público de que ela não está lendo, mas que ela está falando aquilo ali da cabeça dela. No estilo de programa que vocês têm, até pelo ritmo do ao vivo, dá para ver que tem coisas ali que são um TP, e ok, natural, faz parte do processo. E a gente tem a indústria da televisão, a tentativa de naturalizar para que esse processo não fique aparente do público, mas dá para ver ali que tem hora que vocês não estão lendo TP.
que vocês estão Sim. improvisando em cima de alguma coisa, reagindo um ao outro, às vezes até enrolando ou corrigindo problemas, enfim, de links ao vivo. Como é que é É. essa divisão, essa estruturação do telejornal de vocês no dia a dia? É um jornal que ele é planejado e a gente tem as informações no TP, mas tem muito menos do que o que a gente fala. Muito menos. Mas para fazer parte de um estilo de jornal assim, é preciso que você traga um repertório, né? Então, por exemplo, eu saio da TV, eu tô lendo, antes de começar o jornal, eu tô lendo site de notícia, lendo notícia, fazendo pesquisa, vendo vídeo. Agora há pouco eu estava lendo, ali, sei lá, com o tablet, lendo revista. Então, você tem que engolir informação para poder reportar aquilo depois. Então, a gente está muito conectado com o que está acontecendo no dia a dia, a ponto de chegar na hora e ver uma imagem, opa, fazer conexões. Mas é um lance, Bruno, que é muito de perfil, né? Tem gente que tem perfil para algumas coisas que eu vejo e penso assim, nossa, eu não conseguiria. Caramba, olha só que talento, putz, olha só o que ele faz, porque existem vários tipos de jornais e de maneira de se comunicar, né? E existe esse perfil também, que é o perfil de você poder fazer algo mais conversado. Só que a responsabilidade é do tamanho do Everest, porque você tem que ficar ali muito atento. O improviso, ao vivo, a palavra saiu, ela não volta mais, não tem edição. Então a gente fica muito vigilante da palavra e sempre cuidando para de que maneira eu posso ser mais compreendido, de que maneira isso pode chegar melhor para alguém, como é que eu posso explicar melhor, sem parecer também muito explicativo e ao mesmo tempo se ater à notícia. Então o HD mental fica aqui, ó, durante 3 horas trabalhando. Então boa parte do que a gente fala não está no TP, mas faz parte do conteúdo daquilo que a gente está ambientado. Posso dar um exemplo prático? Uma coisa muito Sim. detalhe do detalhe do detalhe, que não fez a menor diferença na informação, mas que eu reparei hoje. Um erro seu que você contornou no jornal de hoje. Tava rolando alguma discussão lá, não sei se alguém no ponto, não sei se tem essa orientação de alguém no ponto, tipo, temos que ir pro intervalo, alguma coisa do tipo. Não sei nem como é que é isso, mas saía do boletim, ia para você e você tinha que chamar, ó, vamos pro intervalo, a gente já volta daqui a pouco. Provavelmente no TP tava escrito assim, passagem de bloco e o texto. O que você ia falar agora e falando que ia chamar uma imagem de Florianópolis. E aí você devia estar envolvido lá na história, você voltou para a câmera e aí você leu passagem de bloco. Aí, tipo, aí você tirou pra cabeça, automaticamente você falou assim, não, gente, não é para eu ler passagem de bloco, essa passagem de bloco, o texto tá aqui. E aí eu achei genial, porque você na hora, talvez ninguém tenha entendido isso, só o professor de televisão maluco, aí falou assim, não, gente, que passagem de bloco, nada, que termo técnico. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta e você está vendo agora imagens ao vivo de Florianópolis, de blá, 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 assim começa o dia na capital de Santa Catarina. E foi pro bloco. Foi tipo isso. Não foi porque estava escrito. Foi assim, foi a espontaneidade, porque a gente usa muito termo técnico, né, no dia a dia. Eu falei assim, vamos então para a passagem de bloco? E na hora eu falei assim, que passagem de bloco, gente? Que termo técnico é esse? Vamos para o intervalo? E aí, que na minha cabeça veio a passagem de bloco. Mas aí que tá, é uma construção de uma mensagem, por exemplo. No modelo de jornal que eu tô, permite isso, porque a gente faz isso, a gente já lida com a naturalidade. Então, isso ajuda nessas horas que você tem de usar o improviso, porque, por exemplo, eu poderia, Bruno, naturalmente ter dito, vamos para passagem de bloco, daqui a pouco, não sei que, tipo, finge que nada aconteceu e vai atrás. Mas o meu perfil é de, opa, gente, peraí, o que é isso? Tô falando um negócio que é o lance da espontaneidade, que não é uma coisa assim que isso não foi construído, essa sou eu. Mas eu trabalho para que isso fique natural, sem ficar chato, claro. Eu gosto de agir com naturalidade quando algo sai do caminho. Hoje eu chamei o meu colega, que é o Nakagawa, de Gotino. Eu falei assim, Gotino, e na hora eu falei assim, o que é isso, gente? Para! Eu tô até confundindo, né? Então eu poderia ter dito assim, desculpe, eu quis dizer mas esse não é meu perfil. Não que me falte a educação de dizer desculpa, não, mas é porque na vida, naturalmente, a gente é assim. A gente não chama o nome de alguém e depois fala assim, tô doido, que isso? Não sei. Então, sim, eu procuro ser o mais eu possível. Mas, e eu faço uma aposta de que
as pessoas se sentem à vontade quando observam esse lance assim, tipo, ah, vida real, beleza, sabe? Legal, legal. Porque o problema não é o erro, é como você reage ao erro. Exatamente, exatamente. E acho que é aí que está a questão da naturalidade, e o que eu até falo isso em sala de aula com os alunos. Acho que é você Isso é legal. aproveitar coisas que o entretenimento te trazem para você humanizar o processo de comunicação. Então isso não quer dizer que você está fazendo menos jornalismo, você está só se aproximando mais das pessoas, porque a gente está falando de um veículo de comunicação de massa. No final das contas, precisa ter essa conexão mais verdadeira, talvez. Eu acho que é isso que mantém as pessoas ali, né? E eu me embaso com características de pessoas que eu conheço e admiro. Ser humano e tudo bem, você erra. Então eu penso, poxa, quem eu admiro reage assim. Então eu quero ser natural com os meus erros. E quando eu digo que errei, eu não estou me colocando numa posição de inferioridade ou de, nossa, que coisa burra. Não, eu sou ser humano e normal, errei, beleza, próximo. Então eu gosto de me posicionar dessa maneira. Legal. O que você mais aprendeu, assim, dessas diferentes empresas que você foi passando? Eu tô tentando, juro que eu tô tentando, gente, pescar algumas perguntas que chegam aqui. Tem até uma pessoa brigando com a gente. Cadê? Você não tá lendo as mensagens. A gente não tá lendo Meu as mensagens. Deus, eu tinha que ler as mensagens. Qual o objetivo dessa chamada de vídeo que você só fica respondendo as perguntas desse rapaz? Esse rapaz, no caso, convidou a Elisa para fazer um bate-papo com ela. Eu sou professor de televisão. Boa, isso aí. O povo já tá aqui. Agora. Então, assim, não dá dando pra gente responder perguntas. Tem uma galera falando que te admira desde o tempo de Chiquititas, outra que você faz falta na Vanguarda. É muito legal essa interação. Até sugiro que a Elisa faça mais lives para ficar respondendo. Eu faço muito pouco. Pessoas. Eu faço muito pouco. Conversando. Você fez ontem uma de responder as perguntas das caixinhas. Sim, e aí eu escolhi as perguntas mais despretensiosas, do tipo feijão em cima do arroz ou feijão embaixo. Falei, gente, é essa que eu quero responder. Porque de coisa séria a vida já está farta e a gente está num momento muito delicado. Então, eu gosto desse lance, dessas perguntas. É bobo, mas a gente se diverte. Aqui, o Felipe está dizendo, como foi ser funcionária do lendário Boni? Eu ia essa agora também, do Felipe. Vai. Então, eu e Boni nos tornamos amigos. E eu falo isso com o maior amor do meu coração, que nós nos tornamos amigos. De gestor virou amigo, porque... Legal. Só para quem não conhece, Boni é o pai do Boninho do Big Brother, uma figura emblemática da televisão, responsável por 30 anos de sucesso, de junto com outras pessoas, formar o que foi a Rede Globo de televisão. E ele, há muitos anos, comprou uma série de afiliados no interior de São Paulo e fez a Vanguarda, que é uma grande potência no interior de São Paulo, como afiliado da Rede Globo. Ele é o dono da Vanguarda, e por isso que a pessoa está perguntando como foi trabalhar com o lendário Boni quando a Elisa estava na Vanguarda. Parênteses de contexto. Sim, um contexto. E quando eu falei aquela hora das pessoas que saíram do rádio e foram para a TV, o Boni no Brasil foi um dos responsáveis em pegar essa galera e falar assim, ó, agora é televisão, vem cá, deixa eu ajeitar tua gravata, vai ser assim. O Boni construiu essa parada. Ele foi um precursor, uma pessoa... fascinada por televisão e fez isso. E aí eu acabei me tornando funcionária dele. O livro dele é maravilhoso, né? O livro do Boni. E devo dizer que tem um documentário do Boni vindo aí em breve, hein? Opa! Mas isso... Opa! Exclusivo na live do... Ai, gente, que bobeira. Então, foi muito massa, nos tornamos amigos. Ele é um cara companheiro, amigo, e quando eu decidi que ia sair da Vanguarda, ele, à distância, fez com que eu me sentisse abraçada e com o sentimento de vai ser feliz, continuaremos te amando. Essa é a postura do Boni. E volta e meia ele me manda uma mensagenzinha fazendo assim, ó, qual esse tom de voz aí, hein? Ó, não sei o quê. Então ele é esse Mas amigo... ele é uma figura presente na gestão da Vanguarda, no dia a dia? Muito, muito. Ele tá no Rio e a Vanguarda no interior de São Paulo, mas ele tá lá mensalmente e ele é o gestor, né? Ele é a palavra final. Total na Vanguarda, de tudo mesmo. E como ele é muito apaixonado pela TV, é um ser do audiovisual, a cabeça do audiovisual, ele está muito conectado com todas as questões. E é um apaixonado por jornalismo. Então ele olha com muito zelo para os jornais, né? Porque ele gosta. E é um consumidor de jornal que é uma loucura. Ele assiste de vez em quando também, me manda uma mensagem. E, enfim, somos amigos. Essa é uma amizade muito massa. 84 aninhos, Boni. Nossa, ele é
Que monstro da televisão mais? brasileira. Um Vou monstro. tentar pegar mais uma pergunta aqui. Como é que é o teu dia a dia de trabalho no jornal? Que hora você chega, que hora você vai embora? Como é que é o teu processo de interação? O que vai acontecer? Reuniões pré, reuniões pós? Tá. Disseca um pouquinho disso pra gente. Assim que eu acordo, meu celular desperta, a primeira coisa que eu faço é já abrir um site de notícias. Que horas é Alguém isso? pode, às vezes 3:30 da manhã, às vezes 4, então daqui a pouco eu já vou dormir para poder acordar cedão. Então eu abro o site de notícia para já entender o que está acontecendo ali naquele amanhecer. Para algumas pessoas devem pensar assim, que loucura, não faça isso, acorde meditando e ouvindo um mantra. Mas quem é jornalista, né, anda numa frequência diferente na relação com a notícia. Então, 3:30, 4 da manhã, por aí, e eu chego na TV por volta de 5 da manhã, às vezes antes, para poder me preparar e me arrumar. E o processo de maquiagem e de cabelo é todo com celular na mão, lendo e pesquisando muitos assuntos e me inteirando daquilo que vai acontecer. Mas o gostoso do meu jornal, nosso jornal, é que ele é um jornal vivo, as coisas estão acontecendo. Então, é muita movimentação de Brasília, muita questão política e econômica. Então, as coisas estão acontecendo e a gente vai descobrindo junto o que vai ser daquele dia. E justamente esse é o nome, Novo Dia, né? Então, a gente trata muito do novo dia, tudo que vai acontecer. Mas aí a gente fica muito conectado. Como é um jornal muito vivo, a gente também propõe, vamos voltar naquele assunto, vamos chamar fulano, vamos voltar É de novo muito para o menos Brasil. VT e muito mais entrada ao vivo dos repórteres. Muito, muito. Você falou tudo, é muito vivo, muito vivo. A galera gabaritada na rua para trazer informação em vários cantos do Brasil e tal. Então é um jornal que acontece. E a gente está no jornal e está ali pesquisando e lendo. Pô, chegou uma informação nova, olha só isso aqui, esse projeto, esse plano econômico, isso aqui, putz, e vai fazendo as conexões ali na hora e o HD mental vai trabalhando. É assim. E quando termina, o que eu faço? Vou também ler mais e ver mais. E assim a gente fica. E aí, de vez em quando, também eu estou envolvida com gravar narrações de documentários da CNN. Aí eu faço isso também. Essa é a minha rotina. Aí depois do almoço, depois do almoço é que eu vou embora para casa. E você também já está de saco cheio das notícias do Covid, que nem a gente? Eu fico sempre assim, nossa, vamos dar uma notícia boa, vamos falar dos curados, vamos dar um vídeo mostrando que as pessoas estão felizes, que estão aplaudindo. A gente fica muito nessa missão, porque a gente está há quanto tempo já falando sobre isso, assim, todos os dias, há mais de mês, né? Desde que estreou 16 de março, foi o dia que estreou a CNN, né? Logo Há no meio mais do de mês. furacão já, né? Pois é, a CNN chegou num momento que foi uma loucura, né, para o Brasil. E é um misto, Bruno, entre a missão, o lance da informação é prevenção. Quando você conhece, você se previne, você se prepara. E o jornalista, não só eu, não só a gente, qualquer um, tem essa missão muito massa, que é o de compartilhar a informação mesmo, os números checados e bem apurados, que é isso que faz uma boa história no jornalismo. Então, a gente sabe que essa ferramenta é muito importante, mas a gente também tenta respirar. E por isso que eu gosto do jornal que eu faço, porque a gente também passa coisas boas e faz comentários e lê mensagem. Essa é a vida real. Legal. Mais mensagens. Quer mais alguma aqui? Tem uma galera querendo saber coisas da sua vida pessoal, que time você Não, torce. você vê que eu não sei, eu realmente não sei me comportar, né? Era pra eu estar com a câmera parada aqui, bonitinha. Eu já tô aqui agachado, o cabelo já vai caindo no... Essa sou eu. Deixa eu me ajeitar melhor. Tem muita gente te elogiando, com saudade de você lá na Vanguarda, se você quer voltar pra Vanguarda, te acompanha todos os dias, é muito legal, blá, blá, blá. Tô tentando ver alguma pergunta. Não se esqueça de nós, que nós em São José dos Campos amamos você, lindo. Rômulo está dizendo isso. O Felipe que falou antes do Boni, também falou, ser um apresentador de bancada não depende de influência. Eu acho que nesse caso você se refere mais à influência tipo contato, né? Talvez, Cara, eu acho que tem mais esse sentido. É um lance assim, quando abre câmera na sua frente, se você não tiver presente ali 100% e dominando esse jogo, que é o apresentar um jornal, mesmo que você tenha os melhores amigos naquele ambiente, isso não tem conexão, porque no ao vivo o jogo é diferente. Você tem aí, sei lá, gênios da TV, Faustão, Silvio Santos. Esses caras, eles são bons porque chega ao vivo e eles são extraordinários. Cada um do seu jeito, não estou colocando juízo de valor em nada.
eles seguram um programa ao vivo uma tarde inteira. O próprio Rodrigo Faro, que é outro gênio no que faz, né? O cara conquistou um espaço incrível. Então, ao vivo, e é outro perfil, diferente do meu, né? Tô falando de ambientes diferentes. Mas ao vivo é um negócio que, assim, mesmo que o seu melhor amigo seja o dono do lugar, isso não tem conexão. Porque se chega ao vivo e você não manda ver no negócio, não tem amizade que segure. É uma coisa muito que eu falo com os meus colegas, meus amigos mesmo, os meus alunos, assim, tal. Eu não tenho o menor problema em indicar pessoas boas. Independente se eu gostar da pessoa, se ela é minha amiga, etc. Acho que nesse mercado que a gente está da comunicação, tem muito uma questão de um indicou o outro, porque é normal, você vai conhecendo as Ah, pessoas sim, e as sim, pessoas vão te conhecendo claro, e confiam em você, assim, alguém que te dá uma referência. Agora, por mais que eu claro, adore tomar um chopp com uma pessoa, ou porque ela é engraçada, ou porque ela é amigo, sei lá, o sim. primo da minha mãe que tem um amigo, não sei o que lá, e me indicou. Ai, como é que eu faço para dar aula na PUC, por exemplo, tá? No meu universo. Então, assim, Aham. cara, não é assim. Eu indico pessoas para lugares, porque eu já trabalhei com elas, porque assim, quando eu tô indicando alguém, o meu nome tá na reta, né? Se aquela Aham. pessoa não manda bem, eu vou ficar com uma impressão ruim. Então, eu não tenho o menor problema em indicar pessoas boas, porque elas vão seguir. Eu acho que essa coisa da Sim. indicação devia ser mais desmistificada, sabe? Ninguém tá lá só por isso. Se a pessoa não se sustenta, cara, É. ela não sustenta. Um editor de texto, por exemplo, é que a gente, como jornalista, a gente está muito falando agora do audiovisual, porque é a minha área, mas você pode ser um editor de texto, pode ser um produtor, pode ser várias coisas. Na hora que chega o conteúdo na sua frente e você não segura lá na escrita, ou se você não produz bem aquilo, não é bem articulado, de ligar para você, não se sustenta. É bem isso que você falou, não tem isso. Assim, a pessoa pode ser a melhor do mundo, mas no jornalismo, ainda mais ao vivo, deixa eu ver o Pois que é. mais tem de mensagem. Tem uma aqui, ó. Às vezes dá vontade de dar opinião pessoal durante o noticiário, é a Karina que tá perguntando. Tipo, a Ah. língua às vezes coça para falar demais? Você pode repetir? Desculpa, você estava falando, eu estava lendo outra mensagem aqui. Estou distraída. A Como Karina é que é? Nod perguntou. Às vezes dá vontade de dar opinião pessoal durante o noticiário? Ah, Tipo, a opinião língua coça? pessoal? É. Ah, tá. Vou usar um exemplo aqui. Se eu vejo alguém, uma imagem de alguém ofendendo alguém, sendo agressivo na rua, sei lá, passando do limite, aquilo vai mexer. Eu sou um ser humano. Aquilo vai mexendo comigo, mas aí você tem de trazer, você tem que deixar a emoção de lado e trazer a razão e pensar. Não é você que tem que opinar sobre isso. As imagens já são fortes. Quando as imagens são fortes, o público já está recebendo aquilo com algum sentimento. Então a gente fica assim, dá uma coçadinha mesmo, porque antes de ser jornalista, eu sou ser humano. E alguns assuntos mexem comigo, com toda certeza. Alguma coisa que me causa uma tristeza, mas a gente não está lá para ficar fazendo discurso. Está lá por outra missão. Mas sim, normal, alguns assuntos mexem com a gente, claro. Mas Legal. tem Eu de, vi uma tem de outra usar a aqui, razão. Elias, ó. Você falou de leitura, você tem algum livro preferido, autor preferido? Eu acho legal, assim, a gente, jornalista, ele se alimenta de outras coisas, né? A gente não consome só informação, assim. Você tem Aham. alguma referência de formação tua de vida que seja legal, assim, de compartilhar alguma coisa que tenha feito muito sentido na sua vida? Olha, o que sempre fez sentido para mim, primeiro, é olhar o diferente como algo natural. Então, se você está num grupo e as pessoas olham, nossa, olha o jeito que aquela pessoa se veste, nossa, que música é essa? Sabe, tem gente que é assim, né, naturalmente. Inclusive, eu também devo ser assim de vez em quando, eu não estou me isentando disso, a gente também é crítico. E, mas essa postura de ser muito. Como eu sempre fui muito aberta, isso fez com que eu me permitisse viver essas situações. Então, eu sempre fui muito curiosa de circular por tudo quanto é tipo de ambiente, de gostar de ir ao teatro, de gostar de ler, de ir ao cinema, de observar uma publicidade como algo além do produto, né? Nossa, quais são as cores que eles estão usando? Ah, essa marca tem o logo azul. Então, olha só, todas as cores dentro desse filme são azuis. Ah, como que é a locução de tal filme? A pessoa está usando uma voz mais forte ou aquela coisa mais comercial de iogurte? Tudo tem uma mensagem. Então, como eu sou apaixonada pelo audiovisual, isso fez com que eu saísse da caixinha nesse aspecto. É claro que eu ainda vou viver uma vida inteira para vencer os meus preconceitos, as minhas amarras, normal. Não estou me colocando numa posição de, nossa, diferentona. Mas permitir-se ver o diferente e lidar bem com isso. Então, a minha dica é: beba de todas as fontes. Você é mais conservador? Leia outras coisas que não sejam conservadoras. Você é mais liberal em algum aspecto? Ou você gosta mais das questões sociais? Não sei o quê. Leia um pouco mais os conservadores. Permita-se a diferença.
Legal, legal. Aproveitando essa linha, e o Instagram ele vai derrubar a gente quando chegar 1 hora. Então a gente tem 38 segundos. Eu vou te dar desafio ao vivo. 10 segundos para uma dica para estudante de jornalismo. 10 segundos. Leia, leia, leia muito, leia de tudo. Meu Deus, 10 segundos, que horror. Faça o que você gosta. Por favor, ame, ame o que você faça. Porque aí na adversidade... Gente, esse Instagram tá de sacanagem, porque ele acaba o papo com você antes do tempo que ele diz que vai acabar. Eu não consigo nem me despedir do convidado. Então, assim, entrei ao vivo aqui de novo, só pra fazer o encerramento com a Elisa. Vamos ver se ela aparece aqui de novo, como é que é essa história. Porque isso é muita sacanagem. Parece uma contagem, não sei se vocês já fizeram live. Falta tanto tempo para encerrar a live. Aí, quando falta, sei lá, 20 segundos, eu tô aqui contando no 20, ele acaba antes. Não é legal isso. Mas enfim, deu pra agradecer a Elisa, quem veio aqui de novo para ver o reboot. Era só isso. Obrigado. Próxima live de TV na terça-feira que vem, 5 da tarde.